A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? A nossa caminhada cristã, sem sombra de dúvidas, tudo que o inimigo precisa para nos derrubar é apenas uma brecha. E ele está a todo instante buscando que a gente dê alguma concessão para ele, alguma pequena brecha, para que aos poucos ele venha, digamos assim, a colocar as suas ideologias, sabe, aquilo que ele tem implantado contra a nossa vida e contra o nosso chamado. Só que o inimigo, ele é ardiloso, né? Ele é o pai da mentira, ele é um enganador. E ele é muito sutil muitas vezes naquilo que ele está fazendo. E nós muitas vezes não percebemos, sabe? Pequenas brechas que nós estamos dando para o inimigo, pequenas concessões que nós estamos dando a ele, que o agrupamento dessas concessões, dessas brechas, culminam no final com a nossa queda muitas vezes diante de um pecado. E um exemplo bíblico para exemplificar isso na prática é a história de Sansão. A Bíblia nos conta, em Juízes 14, no versículo, ali a partir do primeiro versículo do capítulo, a Bíblia nos conta que Sansão, ele vê uma mulher dos filisteus e ele deseja ter essa mulher, né? Eu vou ler o texto inclusive, né? E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, preste atenção, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, olha só o que os pais de Sansão dizem a ele. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. E Sansão, ele, desde o seu nascimento, ele foi escolhido por Deus. Ele era nazireu, né? A Bíblia nos conta que ele não tomava vinho, nem bebida forte, não comia coisa imunda, sabe? Desde do seu nascimento ele já foi escolhido por Deus, sabe? Enfim, tinha uma força descomunal, foi utilizado como juiz, né, na nação de Israel, trazendo inúmeras vitórias para o povo de Israel diante dos filisteus. Mas ele foi alguém que, durante a sua caminhada, ele teve muita dificuldade com relação a mulheres, né? No final dessa história, ele se envolve com uma mulher de Gaza, se eu não me engano, chamada Dalila, a qual essa mulher, enfim, acaba traindo ele, entrega ele nas mãos dos filisteus, e ele morre dentro daquele templo, né? Cego, enfim, mata os filisteus, mas morre também junto, né? Consequência do seu pecado. E só que o que a gente tem que analisar na história de Sansão, e isso também fica de reflexão para nós, é que nenhuma queda acontece abruptamente, sabe? Não foi algo que a primeira mulher que Sansão teve veio e já cortou o cabelo dele, tirou as forças dele, entregou ele nas mãos dos inimigos dele e ele morreu. Não foi isso. Foi pequenas brechas que Sansão deu, pequenas concessões que ele foi dando ao longo da sua caminhada, e que isso levou ele, ao final das contas, à morte. E basicamente, né, a gente vê aqui quando começou isso, que foi basicamente ele como alguém escolhido por Deus desde o seu nascimento, israelita, né, foi lá e foi buscar a mulher dos filisteus, de uma outra nação, de uma outra cultura, um povo que servia a outros deuses, que era inimigo de Israel. E ele foi lá e teve desejo de ter mulher daquela nação. E até os seus pais repreendem ele, falam: poxa, não há mulher em Israel para que você vá buscar a mulher dos filisteus incircuncisos. Mas ele não escuta a repreensão dos pais dele e fala, né: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. E quantas vezes nós abrimos, e aqui fica, sabe, algo muito valioso para nós entendermos. Quantas vezes nós, buscando agradar os nossos olhos, nós buscamos aquilo que nos apraz.
aquilo que é da nossa vontade, aquilo que é do nosso querer. E buscando agradar os nossos olhos, nós desagradamos a Deus. Buscando agradar a nossa vontade, aquilo que é o nosso desejo, nós abrimos pequenas brechas que mal sabe nós que se a gente não se arrepender disso e não voltar atrás, lá na frente isso vai nos fazer cair. E o inimigo certamente vai nos matar, né? Espiritualmente, fisicamente, como foi o caso de Sansão, entregue nas mãos dos seus inimigos pela sua própria mulher, né? E quantas vezes nós estamos assim? Nós não estamos percebendo, mas algumas pequenas atitudes nossas, sabe, está dando brecha para o inimigo, está dando concessão para ele vir e aos poucos ir penetrando na nossa vida, sabe? Como se o inimigo ele não chegasse, sabe, com os dois pés na porta, digamos assim. Ele viesse aos poucos. Ele viesse de uma forma bem sutil, sabe, se introduzindo na nossa vida, até que nos venha a fazer cair em pecado, enfim. E quantas vezes nós não estamos vigilantes, sabe, diante da astúcia do inimigo contra a nossa vida. E até o Espírito Santo me falava isso, sabe, porque às vezes a gente está vivendo em santidade, a gente está buscando o Senhor, está orando, está lendo a Bíblia, está jejuando, a gente não está em pecado. E a gente também não caiu em nenhum pecado, certo? Mas às vezes o inimigo, vendo que não consegue nos derrubar de uma vez, ele vem com pequenas coisas. E que se a gente não perceber, essas pequenas coisas vão dando brechas para ele. Até que por fim ele consiga nos fazer cair. E aí o cair em pecado é se afastar de Deus, sabe? É retroceder, é voltar a estaca zero. É justamente o que o inimigo quer. Parar totalmente o plano dele na nossa vida. E ele é muito astuto. Porque nem sempre ele vem... Nem sempre não, ele não vem de uma vez só. Ele vem aos poucos. Sabe, Sansão, ele cair ali, no caso, diante dos filisteus, né, ser traído por Dalila, que ele foi o resultado final de várias concessões que ele, ao longo da sua caminhada, deu ao inimigo. Sabe, várias brechas. Começando primeiro ele como, aqui nesse capítulo 14, né? Ele como alguém escolhido por Deus, nazireu, já desde o seu nascimento, Deus já tomou para si. Mas ele foi buscar escolher a mulher, sabe, dos filisteus para ele, né? E ele brincando com as coisas, né? Porque a Bíblia nos conta que aí ele queria um enigma, né? Porque, enfim, os filisteus queriam saber de onde vinha a força dele. E Deus utilizava as mulheres para tentar perguntar para ele. E ele queria um enigma. E ele, enfim, vai lá, derrota os filisteus, enfim, até que chega no versículo 16, onde a Bíblia nos conta que foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. E entrou a ela. E ali, no caso em Gaza, ele conhece Dalila. E ali Dalila consegue descobrir o segredo da força de Sansão, que estava no seu cabelo. Corta o seu cabelo e entrega ele aos filisteus, né? E a Bíblia nos conta daí que então ela fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças, cortou o cabelo de Sansão e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E aí a Bíblia conta que os filisteus vêm sobre Sansão. E aí despertou do seu sono e daí ele saiu para lutar com eles, achando que ainda tinha força e não tinha mais força. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então o que eu quero dizer para você, finalizando esse vídeo, é: não dê brechas para o inimigo e não dê concessões para ele. Porque ele nunca chega de uma vez, mas é sempre aos poucos. E às vezes você nem sabe. Mas o inimigo já retirou as suas forças e quando você for lutar contra, sabe, as tentações do inimigo, Deus já não vai mais estar com você. Por causa das concessões, das brechas que você abriu para o inimigo, que já retirou totalmente as suas forças. Então tome cuidado com isso, sabe? Esteja vigilante, sabe? Viva em santidade. E não dê brechas para o inimigo de forma alguma. Que Deus te abençoe e fique com essa palavra.